Tarcísio, como que o senhor vê, o senhor que é da geração Y, está vendo essa geração, X, vendo essas gerações e às vezes os princípios se perdendo. Como que o senhor enxerga isso? Olha, eu tenho falado muito com meus filhos a respeito da criação dos filhos de hoje. Eu falo com eles o seguinte: olha, às vezes você tem que deixar de trabalhar, né, para você ficar um tempo com a idade de 2 ou 5 anos com seu filho. Que essa idade precisa muito dos pais. Com relação à juventude, hoje, né, que está aí, na minha geração a gente olha para eles, eu fico assim, gente, o pessoal é muito ágil, muito esperto, né? No meu tempo, você ia falar para alguém, você tinha que pegar uma folha, se era de longe, para escrever, né? E ficava ali fazer uma correção, né? Hoje não, hoje eu estava vendo a menina aqui, ó, pegando o celular, ó, fulano aqui tem que fazer isso, já tudo rapidinho, já respondeu, tudo já acertou tudo. Né? Voltando ao assunto aqui da Andréia, ela como professora, hoje os pais passou a responsabilidade de pai para as professoras. Infelizmente, é que a gente vê muito isso hoje também. Hoje, quando a professora vai falar com o menino que ele tem que estudar mais, e chega na casa dele e fala para a mãe, às vezes, infelizmente, às vezes os pais vão até a professora para chamar a atenção da professora. Porque no meu tempo, gente, porque já estou com 60 anos, então... no meu tempo. Então é diferente. Os pais já colocavam metas. Você, quando chegava da escola, a gente tinha uma meta. Daquele dever de casa, além do dever da escola, você tinha um dever também dentro da sua casa. Que ele falou é interessante. Aquela tarefa, né? A tarefa. E como que você passa... Para os meus filhos, todos eles teve tarefa. Sem forçar muito, né, na conversa. Né? Eles sabiam que tinha responsabilidade. Porque quando você está no estudo, você está trabalhando. Você tem que ser um bom estudante para você ser um bom profissional. Eu quero até aproveitar, vou aproveitar até o Leiner também, Leiner. Você vai cantar, mas você já faz parte dessa geração Y e já tem filhos, né? Filhos do coração. E não é fácil, né, conduzir. Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de como que surgiu nessa banda, aquilo que Deus te direcionou, te conduziu e depois canta pra gente, né? O que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, é muito lindo. Eu fico grato, sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. E a minha caminhada ministerial começou já quando eu tinha 6 anos de idade, né? Comecei tocando bateria e fui passando de instrumento para instrumento. E tinha um teclado que ficava guardado na igreja, eu quis aprender teclado. Tinha um contrabaixo velho de 4 cordas, eu quis aprender. E o ministério foi crescendo assim. Tem 9 anos que eu moro em Belo Horizonte. Desde quando eu vim embora para cá, foi aonde eu senti mais ainda a confirmação de Deus para aquilo que eu queria em relação à música, né? E Deus foi me mostrando tudo o que Ele tinha para mim. Foi me dando sonhos, foi me dando projetos, eu fui pedindo para Ele canções, Ele foi me dando. E hoje, graças a Deus, depois de muito ouvir as pessoas, depois de também muito ter os meus erros, né, Deus pôde me ensinar, me colocar no caminho certo para poder estar no ministério e poder chegar onde eu quero chegar. Né? Aqui não é o ponto onde eu quero chegar, né, onde eu queria. Sei que Deus vai me levar muito mais. Amém. Meu nome é Camila e eu ainda não tenho filhos, mas pretendo ter. Uma coisa que me incomoda é pensar nas escolas, né? Como procurar uma escola que vai me ajudar, não é transferir para ele, mas que vai me ajudar sem dúvida nessa educação. O que eu tenho que fazer, porque nenhum lugar tem pessoas tão capacitadas para isso, né? Para me dizer qual o caminho em relação à educação, ao conflito. O que eu tenho que procurar? Que tipo de escola que eu tenho que procurar? O que ela tem que me apresentar? Essa é uma pergunta que angustia os pais e eu creio que angustia todas as pessoas. Mas, assim, as dicas, né, importantes na hora da escolha da escola para uma criança
você precisa investigar. Você, como mãe, você precisa aprender a perguntar. Perguntar tudo que possa gerar alguma angústia no seu coração. Então, você pode perguntar sobre a proposta pedagógica, você pode perguntar sobre o modelo de educação que é oferecido por aquela escola, se existe, por exemplo, uma educação cristã, se não existe, como que eles trabalham os valores, apresenta os valores que são importantes para você, porque, na verdade, as escolas elas têm as coordenadoras pedagógicas, que são as coordenadoras dos cursos, exatamente para isso, para elas esclarecerem as dúvidas dos pais. Então, você precisa, de fato, ter segurança na escola que você vai colocar o seu filho. Então, a escolha ela vai acontecer a partir do momento que você tiver paz e que aquela escola ela esteja atendendo, de fato, ao que você sonhou para o seu filho. Né? Porque a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua família. Então, esse modelo de educação é uma parceria. Ou seja, é parceria entre família e escola. Agora, como andarão dois juntos se não houver acordo? Então, se a família não concorda com a escola, se a escola tem um modelo totalmente diferente do que a família acredita, vira confusão. Aí nós temos outro conflito. Então, o importante é aprender a perguntar. Tudo que você quiser saber sobre o modelo de educação daquela escola, você tem que perguntar antes de matricular o seu filho, com certeza. Eu estava até pensando, interessante, que eu estava estudando a respeito da geração X e Y, e eles consideram a geração Y como uma geração utilitarista. Ou seja, enquanto me é interessante você, eu estou aqui. A partir do momento que você não me é mais interessante, é como se eu descarto. Pouco fiel, né? E infiel. Como é que vocês veem isso? Né? Como fazendo parte dessa geração, né? Alguém aqui já teve esse momento? Já viveu isso? Ou já viveu pessoas te usando, você sendo essa pessoa usada? Descartável, né? Descartada? Na verdade, o que eu acho é que é tudo muito superficial nessa geração, né? Tudo começa e termina com muita facilidade. Então, e você faz isso e você sente isso o tempo todo, né? No trabalho, nas relações de amizade, porque tudo é muito rápido, então também é muito superficial. Passa muito, vai embora, suas relações não são profundas. Isso é muito estranho. Você falou em raso, eu fiquei pensando na Bíblia, né? Né, Léo? Sim. Acaba que essa geração é uma geração rasa na palavra rasa de Deus. Na palavra, e certamente isso vai afetar a identidade, né? Essa geração miojo, tudo instantâneo. Né? Geração miojo, essa é muito boa, muito boa. Pode classificar isso aí, viu? Põe esse negócio aí. Geração Y, geração miojo. Isso enquanto Essa consideração coisa final. É isso mesmo. Essa coisa instantânea, então, geralmente, é transportar isso para Deus. Que é determinar o tempo para Deus de fazer as coisas, né? E como receber também. Como Deus é Deus soberano, então Deus permanece no trono. Então, esse conflito também, até com o próprio Deus. É interessante isso, né? Como é que você vê isso, Michel? Em questão, a questão dessa coisa imediata, uma geração e outra, como é que pode haver esse equilíbrio? Se um está fechado, o outro está aberto e vice-versa. Como é que você vê isso? Mas na relação dentro da igreja? Que você dentro da igreja, fala, no trabalho, né? Aí o conflito dentro da igreja também, no trabalho, também ocorre. Até no âmbito empresarial também, muito, né? muito. Hoje tem se discutido demais. Inclusive, as revistas de grande circulação sempre tem uma matériazinha falando de geração Y, geração X. E isso tem sido algo que a gestão de pessoas tem estudado de maneira dedicada. Tem sido muito dedicado aos estudos. Né, exaustivo, essa seria a palavra mais adequada. Porque a grande necessidade da gestão de pessoas é identificar as características dessa geração Y quanto ao seu comprometimento com o ambiente de trabalho. Como não existe comprometimento, porque eles são tidos como infiéis, eles são infiéis nas suas relações pessoais e provavelmente na sua relação de trabalho, né? Porque o ambiente organizacional só vai refletir aquilo que ele vive, claro. Né? Fora daquele contexto ali, organizacional. Então, dentro das empresas, o que tem mais vivido, né, sido vivido hoje, investigado na gestão de pessoas, são as características dessa geração Y. E o que deve ser feito para minimizar esses conflitos entre geração X e Y? Isso. Eu tenho que conhecer quais são as características dessa geração Y e o que eles desejam. Segundo, eu tenho que fazer com que a geração X
que é também uma característica, que eles são tão confiantes que eles não têm nenhuma... Muitas vezes eles não são tão humildes em reconhecer que essa geração Y também tem pontos fortes. Entendi. Muitas vezes é só apontar os pontos fracos. Fala então, depois fala pra gente os pontos fortes da geração. Da geração Y? Tá, vou falar. Deixa eu só Fechar responder isso aí, aqui. né? Isso. Então, o que deve ser feito? Eu tenho que identificar como eles são, o que eles gostam e quais são os seus pontos fortes. Fazer com que a geração Y compreenda, geração X compreenda isso e com a sua maturidade saiba utilizar dos pontos fortes da geração Y. O que acontece, na verdade, é que a geração X empaca. Isso. Fala, quem é você que fez MBA, que está se achando, vai chegar aqui que eu tenho 10 anos de empresa e vai mandar em mim? Quem é você? Pirralho, né? Só com a sua pós-graduação vai mandar em mim? Não. Porque a geração Y valoriza muito a qualificação. Isso. Então, isso é um ponto forte. São pessoas qualificadas, que buscam a qualificação até mesmo por conta do respaldo que seus pais proporcionaram. Entendi. Se a gente olhar o nosso contexto investimento mesmo... que os pais tiveram. Isso. neles. Que os pais foram para o mercado de trabalho, as mães, para dar um futuro melhor para os seus filhos. Entendi. Inclusive, no nosso contexto brasileiro, colocar esses filhos em uma faculdade. Era o sonho dos pais, que seus filhos estudassem. Então, esses filhos souberam aproveitar essa oportunidade. Porque hoje, os alunos, eu leciono em instituições, em universidades, faculdades, e hoje eu tenho aluno que fez 2, 3 graduações. Mas, então, eles são qualificados, mas eles são inseguros. A experiência não tem experiência. Não tem a experiência também. Então, eu tenho que mediar, equilibrar. A geração X tem que ser mais sábia. Aproveitar o potencial das Y. Exatamente. Mas quando se fecha, então, tenta anular. Que é a Aí próxima. pronto, vira uma guerra. Com aí certeza. a Y não concorda, a X também não. Aí vira um cabo de guerra, né? Vira um cabo de guerra. Pronto. Pessoal,